Muito bem, nono ano, continuando então, você teve como tarefa, né, a interpretação deste texto. Vamos ver quem acertou? As respostas estão no texto. Now read it carefully and answer the following questions. Agora você vai ler cuidadosamente e responder as questões a seguir. What are some advantages and disadvantages of these jobs? Primeiro você tem que entender, né, quais são as vantagens e desvantagens deste trabalho. Então, a resposta copiada do texto é essa. You can learn from different tasks and the environment is interesting. But assistants and interns do what no one else wants to do. And they aren't well paid. Então, a vantagem e desvantagem. As vantagens, você pode aprender, né, tarefas diferentes e o ambiente é bem interessante. Mas os estagiários e assistentes fazem o que ninguém quer fazer e eles não são bem pagos. Então, as desvantagens, ok? The next page, B. Which paragraphs present facts? Em quais parágrafos, né, você encontrou essa resposta, essa argumentação? Which ones present opinion? Então, vamos lá. Foi no primeiro e no segundo parágrafo que apresentou as vantagens e desvantagens. E a opinião pessoal foi apresentada no terceiro e no quarto parágrafo, ok? Read time. The two main movie industries in the world are Bollywood and Hollywood. What do you know about them? Complete the chart with the information you know. Compare with a partner. Então, vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu tenho certeza que todos conhecem e sabem que Hollywood é a maior indústria cinematográfica mundial, não é? Basicamente, todos os filmes que nós assistimos, a maioria deles, a produção é hollywoodiana. Né? Os grandes astros do cinema, eles, né, estão em Hollywood. Então, vamos ver que informações você sabe about Hollywood. Location. Where are Hollywood is? Onde que Hollywood está situada? USA, in the Los Angeles. Date of the first move, né? 1878. Average ticket price, que é a média do valor do ingresso, $80.97. Popular movie genres, né? Dentre os filmes de Hollywood, quais são os gêneros mais populares? Action, love, story, I love, superheroes e etc. Typical movie length, né? Qual é a média do tempo desses filmes? Né? Between 19 to 120 minutes. Os filmes de Hollywood, então, têm uma duração em média de 90 minutos a 120 minutos, ok? Não sei se vocês já sabiam que uma grande indústria cinematográfica comparada a Hollywood é Bollywood. E veja que o nome faz, né, uma alusão a Hollywood, porque aqui tem Wood, é o mesmo final. E Bolly, né, tá fazendo uma homenagem a Mumbai, uma mega cidade indiana. Então, Bollywood é a maior indústria cinematográfica, né, da Índia. E eu preciso lembrar vocês, porque a gente já estudou, né? A Índia tem a segunda maior população do mundo. Com isso, você vai ficar espantado, né? Com os números, porque aqui eles vendem mais ingresso do que os cinemas, né? Onde são apresentados filmes de Hollywood. Porque eu tenho uma população de 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, então só esse público, né? Já tem um público garantido. Agora eu estava observando, né, olhando na Netflix, existe uma quantidade gigantesca de filmes na Netflix produzidos na Índia. Assisti um sábado e achei muito legal. Por quê? Porque os filmes produzidos por Bollywood são especificamente musicals. Tem história de um romance ou o personagem principal é bonzinho, tem que lutar com o vilão, mas no meio do filme, do nada, eles começam a dançar, começam a cantar, e uma coreografia espetacular. Um figurino maravilhoso. Se você ainda não assistiu, vale a pena você dar uma olhadinha, começar a ver, só para você ver essa riqueza na produção dos filmes, né, de Bollywood, a indústria cinematográfica, né, from of the India. Ó, location, India, Mumbai. Date of the first move,
é bem recente, aqui no século XX, olha só, 1912, né, que foi no século XIX, aqui no século XX. Average ticket price, olha só, por que tão barato? Ó? 98 centavos, né? A mesma moeda, que é dólar, 8 dólares e 97, aqui 97 centavos. Porque a moeda indiana, a rúpia, ela é muito desvalorizada no mercado mundial, por isso é tão barata. What is your most popular movie genres? Musicals. And typical movie length, a duração, né, dos filmes deles são bem longos. Ó, 19, veja só, 180 minutes. Vai de 1h30 até o que aqui? 2h30. Então vamos lá. Read the following infographic to confirm or complete the information on the chart. Where you right? Vamos ver aqui. Você olhou esse infograma aqui para você ter, então, todas as respostas do chat acima. Agora, what do you know about Hollywood? O que você sabe sobre Hollywood? Get Out. Não precisa fazer essa pesquisa, né? Mas se você desejar, Hollywood, além de fazer os filmes também mais premiados, né? O Oscar, né, o prêmio maior da indústria cinematográfica, ele, né, concede esse prêmio para a melhor produção e uma série de categorias que inclui desde, né, o ator principal, o coadjuvante, que mais? Que mais? Isso, né? Agora, what do Brazilian thinkers of foreign movies, or are not from Hollywood, like ones of the Bollywood? O que você acha que os brasileiros, né, acham dos filmes, ó, foreign movies, dos filmes estrangeiros? O brasileiro gosta de assistir? Né? Tem também os filmes italianos, alemães, né? A Europa também tem uma indústria bem considerável. Vocês já assistiram filmes que não tenham sido produzidos em Hollywood? No geral, os brasileiros gostam? Do you like or dislike these foreign movies? Você gosta ou não gosta desses filmes, né, que não são produzidos em Hollywood? Why so? Por quê? Então, aqui pede para você, are you going to listen to an American team vlogger? Você vai agora, então, fazer uma lista aqui para mim de o que é um vlogger mesmo. Nós temos no YouTube aqueles chamados, né, blogueiro. Agora, uma nova categoria, aqueles que fazem, como é que fala? Vídeos a respeito, né, de filmes ou de algum assunto, eles não são bloggers, eles são vloggers. Porque o blogger era aquele que escrevia, né, como que se fosse um diário eletrônico. O vlogger é o que a gente encontra hoje no YouTube. Os blogueiros que antes escreviam, que agora falam, né? Talking about Bollywood. Tá? Você vai listar aqui algum desses, né, YouTubers, né? American Team YouTubers. Procurar um adolescente americano que seja um YouTuber falando sobre filme de Bollywood. Vamos ver o que eles acham. Beforehand, né? Try to predict some ideas and take a note. Depois você escreve aqui o que eles acham. Aqui você tem uma foto mostrando, né, a produção indiana. Olha só, as coreografias são muito bem produzidas. Listen again and complete the following sentence. Então, vamos lá. A. Americans usually say they hate or love Bollywood. Aqui você não vai ter como ouvir. Eu também não consigo aqui no meu computador colocar, porque o meu notebook não tem um drive para CD. Então, você vai só marcar. Os americanos geralmente dizem que eles amam Bollywood. Olha que interessante. Slumdog Millionaire é um filme americano. The word Bollywood comes, né? A palavra Bollywood vem de Bombay, né? Uma cidade indiana, mais Hollywood. From Americans, Bollywood films are about singing and dance, of course. Not all, nem todos os Bollywood filmes são fluffy romance. Verdade, não são todos os filmes, né, de Bollywood que são romances. Tem aventuras, tá? E aqui tem, muitos filmes de Bollywood são apresentados em várias línguas. Por quê? Porque a língua oficial é o hindi, mas é muito interessante porque na maioria dos filmes eles falam inglês. E é legal você assistir, faz isso para você ver. Eu estava assistindo e prestando atenção no sotaque do inglês falado por eles.
porque você sabe que as crianças indianas são alfabetizadas, né, em 2 idiomas, no hindi, que é o idioma oficial deles, e no inglês. Então você vê que eles misturam no filme muito o hindi e o inglês. É bem interessante. Veja só, falado, né, na língua inglesa, indica as classes sociais, eles ostentam muito, você tem que ver. Os personagens, né, tem um pouquinho de atitude, né, eles são mais enfáticos, mais dramáticos, né, e eles têm um inglês um pouquinho, né, ó, English title, o título em inglês é uma referência, né, olha lá, English title is a sign that a film. O próprio título do filme já indica como é que o filme vai ser, entendeu? O próprio título vai dizer se é uma aventura, um romance, é bem assim. Vamos agora. Já dei no vídeo anterior, né, já tem 2 vídeos, expliquei o uso do since for, e vocês já devem ter feito. Agora você vai fazer a correção, ok? Então, confere se você acertou. Aqui também foi dado como tarefa, você pode conferir. O que significa since? Né? Ó, Brad Pitt has acted in Hollywood movie. Tá? Mega famoso, mega bonito, Brad Pitt. Ele tem atuado nos filmes de Hollywood since. Significa o quê? Muito bem, desde que ele era um adolescente. Agora já é um senhor de 50 anos, né? Um coroa bem bonito, mas ele está atuando desde que ele era adolescente. The Oscar awarding ceremonies have happened. Ó, a cerimônia, né, do prêmio Oscar, ela acontece lá, 1920, desde a década de 20. Então, since the 1920s, desde a década de 20. Quando você tem aqui um S após o número 20, é para fazer referência à década de 20. Bollywood has conquered the Indian audience. Bollywood conquistou a audiência, né, indiana já por mais de 100 anos, ó, for over, né? O que você percebe? Eu vou ter números aqui, ó, por mais de 100 anos, né? Os indianos já dão prioridade, eles assistem mais, né, a filmes produzidos no seu país. Collywood has succeeded in the film industry. Aqui tá falando Collywood, né? Mas não é Collywood, é Bollywood. Tem sucesso na indústria, a indústria cinematográfica, né, de Bollywood já tem sucesso, né, por mais de uma década, né, por mais de uma década. Por quê? Since é desde e for é por mais de 100 anos, por mais de uma década. Ticket price have increased, o valor dos tickets, né, increased, tem aumentado desde que o cinema tornou-se mais popular, ok? Ideas Factory. Carol Rischer about country's film industry. It can be Brazil, India, United States or anywhere else. Tá pedindo você uma pesquisa, mas como a gente está acelerando, você pode deixar essa pesquisa para depois, ok? Aqui eu pedi para você fazer como tarefa really useful links for writers, tropes and clichés. Você já deve ter feito e eu vou passar aqui só para você fazer a correção. De acordo com o texto, qual que é a diferença entre trope e clichê? Então, ela está falando, a trope is repeated idea, né? A gente chama de trope in English, uma ideia que é repetida, né? Ou um tema que se espalha, né? Widely accepted, é aceito rapidamente, se espalha. But it becomes a cliché when oversight. Torna-se um clichê que é aquilo que todo mundo fala, entendeu? Torna-se muito popular, vira um clichê. As pessoas falam para fazer referência a alguma coisa. What reaction from a viewer or reader might indicate a clichê? Qual que é a reação de alguém que tanto vê quanto lê e que pode indicar que é um clichê? Oh, not this again. De acordo com o texto, assim, oh, isso de novo? Você fala muito esse clichê quando alguém fala assim, oh, isso de novo? Isso é muito, né, usado por nós, um clichê, né? Ah, não me diga. Não é assim? In what situation may a cliché be used? Em qual situação a gente pode usar esses clichê? Quando estamos escrevendo, né? When writing a first draft, for example, to keep the right form. Quando você escreve pela primeira vez alguma coisa, por exemplo, seguir escrevendo, né? Segue aí, vai lá. Houve do uso usado com sucesso
quando você tá, ó, aqui tem o vocabulário, ó. Agora vamos ver aqui o agreement, porque nós falamos até agora do present perfect, que é um tempo verbal, veja, que começa no passado, mas que eu não preciso definir quando começou. Essa situação começou lá, está acontecendo agora, no momento, e pode continuar acontecendo. Diferente do simple past. Porque o simple past, a ideia de que a ação começou e acabou no passado, ficou lá. Viu a diferença? Aqui começa e termina no passado. Aqui começou no passado e continua até hoje. Vamos aos exemplos que você vai entender. I joked recently on Twitter that I knew how to tell the difference between a cliché and a trope. Ó, o que é joke? Né? Me divertir, tipo assim, joke é piada só, né? Quer dizer, eu me diverti recentemente no Twitter, né? Porque eu sabia como dizer a diferença entre clichê e trope. Eu já sabia. No sentido que quando que você se divertiu? No Twitter. Né? Você se divertiu no Twitter. Ou seja, uma ação que você estava ontem no Twitter, fez lá, né? Você riu até, porque lá no Twitter você sabia como falar a diferença entre clichê e trope, entre falar uma frase, né? Roubada, pegada de alguma coisa, assim, tipo, vamos um clichê. Deixa eu ver aqui. Agora me fugiu a mente, mas vocês são adolescentes, devem usar bastante. Então, veja, quando foi? Por que eu sei que é passado? Porque, olha só, joker, o verbo terminou em ed. New, olha aqui para você ver, é o passado de novo. Eu me diverti, acabou. Né? No Twitter, porque eu sabia, pronto. A ação aconteceu ontem. Agora, how many trailers for the end of world film have we seen? Ó, quantos, a pergunta aqui, ó, quantos trailers, né, com final de filmes você tem visto? Tem gente que gosta de ver só os comentários e isso, né, o final dos filmes. Olha só, quantos finais, né, de trailers você tem visto? Have we seen? Tem visto. Quando eu falo que você tem visto, a ideia é de que você começou a ver e tem visto até hoje. E talvez você continue vendo por mais algum tempo. Então, a ideia aqui é que uma ação começou. Quantos, né, trailers com final de filme, né? Você tem visto, ó, final o quê? End of world film. Final do mundo, na verdade. Esqueci da palavra em ordem, ó. For end of world. Quantos trailers, né, com o final do mundo você tem assistido? Esses filmes de ficção científica, né? Quantos você tem assistido? Então, essa é a diferença do simple past para o present perfect. Uma outra coisa, numa frase do simple past, geralmente você tem um advérbio que aparece muitas vezes um advérbio no final da frase para ajudá-lo. Yesterday, last year, last week, last month, né? Vamos então usar o simple past e o present perfect. Olha lá. Eventos completados, né, até o momento específico, terminou no passado. Situação que começou e terminou no passado, simple past. Events completed a non-specific moment or unfixed period. Então, um evento que foi realizado no momento não específico e também não tem um período que ele tenha acabado. Present perfect. Então, lembrem, verbs usually present three different forms in English. Aquela coluna dos irregular verbs, para você lembrar que geralmente os verbos, né, no presente, eles têm três formas em inglês. Por exemplo, o verbo na sua forma básica é se. No seu passado é shall e no participio passado sim. A terceira coluna é o present perfect. A coluna do meio é o simple past. E a primeira coluna é o verbo na sua base, na sua forma original. Lembra? Se, shall, sim. O verbo be. Be, was, were, been. O verbo go. Go, went, gone. E assim por diante. Assim você vai ter os irregular verbs. A atividade aqui para fazer. Dá uma pausa, você faça e volta aqui para corrigir. Are these sentences in simple past or in present perfect? Não me engana e nem se engane, faça. Depois você volta e corrige. Musical have conquered in the audience.
Palavra-chave para você saber que está no simple, no present perfect. Olha lá, o have. Se eu tenho o auxiliar, é present perfect, ok? Present perfect, PP. B, Avatar earned over $77 million on its open weekend. O filme Avatar ganhou, ganhou mais de 77 milhões de dólares, né? Na semana de, como é que é? De estreia. Ó, o verbo terminou em ed, não tem auxiliar, então é o simple present. See, I watched 52 movies last year. Olha aqui o advérbio indicando last year, ano passado. Eu contei quando eu assisti 52 filmes. Simple present. How many Bollywood movies have you watched? How many? E aqui ó, o auxiliar have. Então, PP, present perfect. Choose the correct option to complete the sentence. A. The cinema, an important type of entertainment for over a century. Cinema, um importante tipo de entretenimento, né? Por todo o século. O cinema foi ou o cinema tem sido? Aqui, isso é quando você lê o restante da frase, ó, né? Durante todo o século. É porque ele ainda é, né? O cinema ainda é um importante tipo de entretenimento. B. Hollywood, in the 19th century. Século XIX. Hollywood o quê? Has begun, tornou-se, né? Ou begun, começou. Começou no século XIX. Indians to the cinema more often than American this year. Foram ao cinema mais do que os americanos esse ano ou têm ido mais do que os americanos? A ideia é de que eles continuam indo ao cinema, então é have gone. Porque se eu disser went, eles foram e não vão mais. Entendeu a diferença? Se eu falar que os indianos foram ao cinema, mais ao cinema do que os americanos este ano, então eles foram e não vão mais? Não. Eles have gone, têm ido. The cinemas haven't replaced ou didn't replace television and movie rental yet. O cinema, ele tem alcançado ou não tem alcançado, né, replaced television and movie rental, mas serem mais rentáveis, né? Olha lá, cadê? Replace television, reapresenta na televisão e não, fugiu aqui. Os cinemas, né, eles têm apresentado, então, serem ainda mais rentáveis do que a televisão e os filmes, né? No sentido, filme que você compra. Então, o cinema é mais rentável ainda do que televisão e filme. Hoje nós nem temos mais locadora, né? Então, o cinema ainda é mais rentável. Vamos às connections? Check it out the following poster discussing, né, this question. What does each poster imply? Oh, can you think of move that match the information on each poster? Esses posters aqui falam sobre, né, filmes. Você consegue, então, olha lá, ó. Primeiro, o que cada pôster está tentando passar? E você consegue lá, ó, você sabe, você consegue pensar que informações estão sendo passadas em cada pôster? Se tem aqui, ó, uma knife, né, com blood, sangue. Aqui eu tenho um monte de choose when a housekeepers meet and a trivial businessman in a move. Flower, delivery vans and move. E villains, occurrence against the hero in a move. Que gênero você consegue decifrar aqui, ó? Você consegue pensar que tipo de filme esses pôsteres estão decifrando? Será que, olha só, lembra dos gêneros de filmes que a gente viu lá na página? Esse aqui, que gênero é esse? Onde você tem lá, ó. Não dá pra gente ler que tá tão pequenininho aqui, ó, um número grande de mortes. Eu não consigo nem ler aqui no positivo. Mas veja, dá pra entender que esse filme é um filme de quê? Horror, não é? Tem muita morte. Aqui é o quê? Pode ser aqui um romance, love story. Aqui, carro, pode ser o quê? Adventure. E aqui, pode ser também quando tem o mocinho, os bandidos, dramas, adventure, ok? Muito bem. Então, vamos lá.
aqui você não precisa fazer, ó. Escolha um filme de um gênero que você realmente goste, assista e escreva, né, o enredo principal. O que é o basic plot? É aquele enredo que você, quando está escolhendo um filme na Netflix, você lê aquele resuminho lá, para saber uma síntese da história, para saber se vale a pena assistir ou não. Inquire the details you consider to be tropes or clichê, tá? Agora vamos para a segunda parte da grammar, ok? Mas essa segunda parte eu quero primeiro mostrar uns slides que eu fiz. Então, a gente vai para o slide primeiro.